Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estar conosco aqui mais uma vez no nosso programa As Chaves do Paraíso, programa da televisão brasileira, que procura trazer a você informações atualizadas, crenças, práticas, costumes da religião islâmica, a última religião revelada. No programa anterior, você se recorda, nós falávamos sobre aquelas falsas acusações de tahrif, ou seja, de que o Alcorão Sagrado seria um livro divino no qual estão contidas imperfeições, supressões de trechos, a introdução de trechos que não seriam trechos corretos, enfim, que haveria contradições no texto sagrado muçulmano, algo que, é claro, nós muçulmanos não concordamos, não acreditamos. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, vamos dar continuidade então no programa de hoje às nossas explicações sobre estas tentativas de algumas pessoas que ao longo da história tentaram criar a falsa ideia de que o Alcorão Sagrado, a escritura divina dos muçulmanos, teria sido alterada. Nós absolutamente acreditamos nisso, pois Allah subhanahu wa ta'ala afirmou que o Alcorão é protegido e livre de quaisquer alterações. Terminamos o programa da semana passada contando que alguns muçulmanos dos primeiros tempos do Islã, comprovadamente, inventaram ditos que foram atribuídos ao profeta, ou ahadith, no plural em árabe. Alguns faziam disso, inclusive, um meio de vida. Pois bem, lamentavelmente, até mesmo boas pessoas se envolveram na invenção de ahadith. Perguntou-se, por exemplo, a Abu Isma, cujo nome era Faraj ibn Abi Maryam al-Marwazi: de onde tirastes todas essas tradições narradas por Ikrima, por sua vez de Ibn Abbas, por sua vez do profeta, descrevendo a recompensa que há ao recitar cada uma das suras do Alcorão? Ele respondeu: encontrei apenas gente interessada no fiqh, ou seja, na interpretação de Abu Hanifa e no Maghazi de Ibn Ishaq. Portanto, inventei esses ahadith para satisfazer a Deus e assim trazê-los de volta ao Alcorão. A invenção de ahadith converteu-se em norma no mundo islâmico acadêmico. Os ateus, os sanódica e os hipócritas exploraram esse costume para obter vantagem dele. Introduziram milhares de ahadith, todos supostamente provenientes dos companheiros mais famosos do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, para destruir a estrutura do Islã, debilitar a sua base e derrubar todo o seu edifício. Por exemplo, o famoso ateu Abdul Karim ibn Abil Auja foi sentenciado à morte pelo governador de Kufa. Quando estava a ponto de ser morto, disse: bem, ainda que me matem, inventei 4.000 ahadith tornando halal, ou seja, permitido, o que é haram, ou proibido, e haram, o que é halal. Por Deus, que os fiz romper o jejum nos dias em que deverias jejuar e os fiz jejuar na festividade do Eid. Mas este plano não poderia ter êxito, a menos que os muçulmanos acreditassem que o Alcorão não havia sido compilado durante a vida do profeta, mas que havia sido compilado de folhas em folhas, em ossos e pedaços de papel, depois da morte do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Eles entendiam muito bem a psicologia dos grupos muçulmanos e lhes apresentaram seus temas anticorânicos
disfarçados como uma distinção, ou fadila, dos Sahaba, os companheiros do profeta, e dos imames de Ahlul Bayt, que a paz esteja com todos eles, para desviar os sunitas e os xiitas, respectivamente. O veneno foi administrado a conta-gotas e, indubitavelmente, foi ingerido. A distinção e honra de compilar o Alcorão foram atribuídas a Abu Bakr ou a Uthman, considerados o primeiro e o terceiro califa. Cada fabricante de hadith havia usado a sua própria imaginação e isso produziu muitas tradições que se contradiziam umas às outras. Sayyid al-Khoi revisou com detalhe todas as tradições de dias após a compilação do Alcorão e chegou à conclusão de que o terceiro califa, ou seja, Uthman ibn Affan, não poderia ter compilado o Alcorão. O que ele havia feito foi unificar os muçulmanos com respeito ao estilo de recitação que se praticava em Medina e proibir todos os outros tipos de recitação que haviam surgido em um ou outro lugar. Então, uma vez que se estabeleceu a história da compilação posterior do Alcorão, foi fácil fazer circular a hadith mostrando, falsamente, que muitos versículos, inclusive capítulos inteiros do Alcorão, haviam sido perdidos e não puderam ser encontrados quando Abu Bakr e ou Uthman quiseram compilá-los em forma de livro. Atribuíram essas declarações a grandes companheiros e até mesmo esposas do santo profeta. Deus o abençoou e a sua família e o saudou. Hipnotizados por essas tradições, alguns muçulmanos duvidaram que Allah subhanahu wa ta'ala mesmo fosse o protetor do seu livro e que o profeta havia destacado que o Alcorão seria o padrão para provar a autenticidade das tradições e narrações. Inverteram os papéis e começaram a comprovar a autenticidade do Alcorão por meio desses supostos hadith. Não é possível dar detalhes de todos os versículos, orações e frases que supostamente se perderam no momento de ser compilado o Alcorão Sagrado. Citaremos apenas alguns exemplos. O capítulo 33 do Alcorão, intitulado Al-Ahzab, ou Os Partidos, supõe-se, segundo eles, que continha 200 ou quase 300 versículos, todos os quais, à exceção dos atuais 73, teriam sido perdidos. Esta afirmação de que o capítulo 33 do Alcorão teria 200 versículos é atribuída a Aisha, uma das esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Narrou Ubayd na sua obra intitulada Fadail, e também Ibn al-Anbari e Ibn Mardawayh de Aisha, que ela teria dito: a surata Al-Ahzab era recitada nos tempos do profeta com 200 versículos, mas quando Uthman recompilou o Alcorão, não pôde achar mais do que há atualmente. Diz-se que Hudaifa argumentava que se haviam perdido 70 versículos desse capítulo. Mas Ubay ibn Ka'b dizia que esta surata era igual, ou talvez mais extensa que o segundo capítulo do Alcorão, intitulado Al-Baqarah. Também Ikrima, um dos tabi'in, ou discípulos dos companheiros do profeta, afirmou o mesmo. Atualmente, o capítulo Al-Baqarah contém 286 versículos. Isso significa que teriam se perdido 213 ou mais. Existem muitas tradições de algumas escolas de pensamento islâmicas onde se diz que supostamente
o Alcorão teria muito mais informação do que na atualidade. At-Tabari narrou com uma cadeia confiável de narradores, desde Omar ibn al-Khattab, que ele teria dito: o Alcorão tem 1.027.000 letras. Mas o total de letras de todo o Alcorão não supera o número de 267.053, como informado ao final de muitas das edições do livro sagrado. Em outras palavras, haveriam sido perdidos 3/4 do Alcorão. Lamentavelmente, os ahadith que se referem à maior ou menor supressão de trechos do Alcorão sagrado são atribuídos a muitas personalidades famosas do Islã, como Aisha, Hafsa, Salama, Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, Malik ibn Anas e outros. E essas tradições são encontradas em todos os livros famosos de tradições sunitas, incluindo a Sahih as-Sitta, os 6 livros considerados de tradições corretas por eles. Por outro lado, na escola de pensamento islâmico Ja'farita, nós não acreditamos na imunidade de nenhum escritor, comentarista ou narrador. E, por conseguinte, não tomamos nenhuma coleção de ahadith como perfeita e correta completamente. Para nós, o único livro que é imune completamente de qualquer erro é o Alcorão Sagrado. Existem 4 coleções antigas de ahadith xiitas, as quais juntas são chamadas Al-Kutub Al-Arba, ou os 4 livros em português. São eles Al-Kafi, de Kulaini, Man La Yahduruhu Al-Faqih, de Saduq, Tahdhib Al-Ahkam e Al-Istibsar, de Tusi. Ainda que esses 4 livros sejam tidos em grande estima, nós, xiitas, nunca os chamamos de sihah, ou de provada confiabilidade. Portanto, não nos sentimos comprometidos com nenhum hadith escrito nessas obras, simplesmente porque se encontrem em um dos 4 livros. Ao contrário, submetemos todos os hadith desses livros a exames minuciosos, assim como suas cadeias de narradores, ou asnad, e seu sentido expressivo, dalala, e examinamos se um determinado hadith está conforme ao Alcorão, os ditos aceitos dos ma'sumin, imames infalíveis, e os feitos conhecidos. Se um hadith passa por essas provas muito difíceis, então é aceito. Se isso não acontece, então é interpretado de uma forma aceitável. Devemos mencionar que uma parte surpreendente das tradições que dizem respeito ao tahrif, ou seja, a erros, omissões ou debilidades do Corão Sagrado, é defeituosa e débil no que concerne aos seus narradores. O comentarista Muhaqqiq al-Baghdadi disse claramente, ao citar de Muhaqqiq al-Karaki, que escreveu um tratado completo sobre o tema, que as tradições que falam sobre a omissão no Alcorão Sagrado devem ser interpretadas ou rechaçadas. Qualquer tradição que seja contraditória ao Alcorão, à Sunna reconhecida e ao Ijma', ou consenso da comunidade islâmica, deve ser descartada, se não tem lugar para interpretação ou a explicação justificável. Mas, você se recorda, na semana passada, citamos um 6º aspecto importante a ser levado em conta quando se fala das tentativas de imputar imperfeições, contradições ou omissões no Alcorão Sagrado. Este 6º aspecto diz respeito à exploração feita
das tradições inventadas pelo Islã norte-americano. Como mencionamos anteriormente, os inimigos do Islã tiveram êxito ao fazer circular essas tradições inventadas no mundo muçulmano, atribuindo-as a personalidades famosas dentro do Islã, aos companheiros do profeta, assim como a Ahlul Bayt, que a paz esteja com eles. Gradualmente, os muçulmanos, inconscientemente, aceitaram e registraram esses ahadith mais que débeis, ahadith inventados, em seus livros de coleção de ahadith. Apesar disso, os sábios muçulmanos, tanto xiitas quanto sunitas, não acreditaram que houvesse alguma alteração, fosse por adição ou supressão, no Alcorão Sagrado. Nenhum sábio que mereça consideração, em ambas as escolas, chegou a acusar o outro grupo de crer no tahrif do Alcorão. Claro está que há alguns sábios que aparecem de vez em quando em ambos os grupos e que se dedicam a caluniar o grupo contrário, sem entender que a presença de um hadith em um livro não significa necessariamente que as pessoas que pertencem a esse grupo realmente creiam nele. Mas essas tradições permaneceram mais ou menos enterradas nos livros e usualmente não eram propagadas pela simples razão de que ninguém baseou suas crenças nelas. Porém, as coisas mudaram abruptamente em fevereiro de 1979, há quase 40 anos, com a Revolução Iraniana. Se a Revolução tivesse resultado num governo satélite, que seguisse a linha da ideologia tanto do Oriente quanto do Ocidente, com muita satisfação teria sido aceita, ou ao menos tolerada, pelos que se autodenominam guardiães da democracia. Mas indivíduos a soldo de interesses escusos começaram a sacar livros, artigos e tratados contra os xiitas, visto que o xiismo era a ideologia dominante da Revolução Iraniana que depôs o Shah. Diziam esses mercenários que os xiitas eram kafir, ou seja, idólatras, que eram mushrik, ou que associavam divindades a Allah, que tinham um Alcorão diferente e que acreditavam que o Alcorão dos muçulmanos estava alterado e incompleto. Um livro escrito por esses agentes do imperialismo e do sionismo era escrito em urdu, árabe ou qualquer outra língua e logo após alguns meses era traduzido a quase todos os idiomas falados no mundo islâmico. Seu acesso era facilitado em todos os lugares, sendo distribuídos gratuitamente entre os hujjaj, os peregrinos, quando esses se dirigiam à peregrinação na Arábia Saudita. Ostensivamente, os agentes do Islã norte-americano o fazem para debilitar o Irã e evitar que a Revolução Islâmica do Irã influencie jovens muçulmanos. Isso foi admitido até mesmo por um desses elementos, o indiano chamado Abul Hassan Ali Nadvi, no prefácio de um livro seu. No entanto, há outros exemplos dessa tentativa de desacreditar o Islã e jogar as escolas de pensamento islâmica umas contra as outras. Um dos sábios xiitas, chamado Mirza Hussein Nuri, escreveu um livro chamado Fasl al-Khitab. Nele, havia reunido todas as tradições que falam das supostas falhas do Alcorão Sagrado, registradas nas fontes sunitas e xiitas. Finalmente, tirou sua própria conclusão, contrária, aliás, à crença dominante xiita. Logo que publicou sua obra, escreveu-se uma refutação a ela. E o livro inicial, desacreditado, permaneceu esquecido e quase desconhecido, inclusive nos círculos acadêmicos xiitas. Agora, o Islã norte-americano reimprimiu esse livro,
mas somente após retirar o capítulo que cita os ahadith das fontes sunitas. Propagam que seria um livro xiita autêntico, o qual provaria que os xiitas não têm fé no Alcorão. Essa estratégia de kufr teve êxito em alguns países de população muçulmana, como Turquia, Egito, Tunísia e Argélia, além de muitos outros, onde se criou uma nova espécie de muçulmanos que pareciam ser alérgicos ao Islã e ao Alcorão. Quase tiveram êxito também no Irã, graças ao regime da dinastia Pahlavi. Mas, no Irã, seu plano fracassou, graças ao empenho do Ayatollah Ruhollah Musawi al-Khomeini e do Ayatollah Ali Hussein al-Khamenei. Certamente, no final, os detratores do Islã não prevalecerão, pois Allah diz em seu livro lúcido: eles desejam extinguir a luz de Allah com suas bocas, e Allah certamente aperfeiçoará a sua luz, ainda que os incrédulos sejam adversos. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, aguardamos a sua sugestão, o seu comentário, a sua crítica pelo nosso e-mail ibpr@ibpr.com.br. Também aguardamos a sua visita na nossa página na internet www.ibpr.com.br. Não deixe de também acessar a nossa fanpage, a fanpage da Mesquita Imam Ali no Facebook. Temos também a fanpage do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC, com atividades para os jovens, para as crianças. Tenho certeza de que você vai gostar. E fazemos o convite para que você esteja conosco no nosso próximo programa. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco.